Olá, eu sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao 37º episódio do projeto Psicanálise Paralela, um projeto de apresentação de textos de psicanálise ou relacionados à psicanálise para poder fazer aí um conjunto de paralelos entre esses textos, reflexões, transversalizar as discussões, mas também trazer toda uma reflexão do que é a leitura, de como se envolver com o texto, de como fazer com que esse texto produza alguma coisa mais interessante para o nosso conhecimento, Sair das leituras superficiais e fazer leituras cada vez mais rigorosas, mais envolvidas com os materiais. E a ideia é, de fato, trazer tanto conteúdos da psicanálise quanto conteúdos de outros campos que falem da psicanálise para poder atravessar essas discussões, Então, você vai ver tanto material aí que faz elogios à psicanálise como críticas à psicanálise, que isso me interessa bastante porque mostra diferentes perspectivas. E nesse episódio eu estou caminhando desde aí o episódio 26 numa longa jornada de apresentação de materiais sobre ou relacionados à Dora, ao caso Dora, que é o caso que eu apresentei nos episódios 20 a 25. Então sempre é bom eu estar situando isso para você lembrar. Eu estou numa segunda temporada do projeto, que é uma caminhada procurando Dora nos diferentes textos. E desde o episódio 34, que eu já venho apresentando esse texto, o texto se chama Freud, o caso Dora e a histeria, e o livro se chama A Histeria, o caso Dora, Freud, Melanie Klein, Lacan, que é tanto o texto quanto o livro organizados aí, produzido o texto e organizado o livro pelo psicanalista carioca Chaim Katz, que juntou um conjunto de psicanalistas para debater e refletir a partir de diferentes perspectivas sobre o famoso caso Dora de Freud. É o primeiro caso que o Freud apresenta dentro do campo psicanalítico. Ele vinha dos estudos sobre a histeria com o Joseph Breuer, lá de 1893, 1895, e com o caso Dora, que ele publica em 1905, é o primeiro caso aí que a gente tem, tanto que ele está ali ainda articulando a histeria com a interpretação dos sonhos. E aí, esse texto do Chaim Katz é um texto que ele dividiu em 3 partes e cada uma das partes eu apresentei nos episódios anteriores. Então a primeira parte eu apresentei no episódio 34, a segunda parte no episódio 35, a terceira parte no episódio 36 e agora eu pretendo finalmente fazer a minha reflexão sobre esse texto no episódio 37, tá? Então, você chegando agora, vale a pena voltar nos outros, que eu vou fazendo um trabalho mais esmiuçado com o texto, pegando cada ponto possível. Até falei isso recentemente, como eu leio, como é que eu estudo no Psicanálise Paralela, lá no vídeo que está aí disponível na própria playlist do canal, E agora é mais um resumo. E como todo resumo, ele perde um conjunto de informações. Geralmente a gente entende qualquer tipo de resumo, Porque o resumo, ele perde a especificidade do texto para te dar uma linha geral de raciocínio. Então, de fato, é isso que ele é. É só um resumo. Então, a primeira parte desse episódio, do 37, eu vou fazer esse resumo e um segundo momento nele ainda, eu vou trazer alguns pontos que me chamaram bastante a atenção na leitura desse texto, tá bom? Então, assim, é um texto, deixa eu até mostrar para você, aqui é o livro, do Chaim Katz, aí, organizado, apresentando um conjunto de autores da psicanálise. Vou continuar nesse texto por algum tempo, melhor dizendo, nesse livro, porque como todos eles estão em volta do caso Dora e como esse é meu objetivo nessa segunda temporada, eu acho que vai valer muito a pena, Já estamos na metade do livro, porque o Chaim, o texto dele já foi metade do material, tá bom? Mas assim, o Chaim escreve esse texto chamado Freud, o caso Dora e a histeria. Caso Dora está até em aspas, para mostrar que é o caso. Caso Dora é um caso, não é Dora, não é a pessoa Ida Bauer, que ele até comenta no material e que eu devo comentar a respeito disso num texto, num episódio, texto posterior. Então ele vai fazer uma articulação desses 3 pontos, Freud, caso Dora e a histeria. E ele começa o texto falando assim, me interessa pensar esse campo aí do caso Dora a partir de 3 elementos aí, 3 partes que eu vou apresentar na sequência, Ele diz isso. Mas eu vou tentar, ele continua, manter o tempo todo uma certa relação aí
entre a investigação teórica com a apresentação clínica. Portanto, não vou abrir mão dessa relação entre teoria e clínica. E, de fato, em todas as partes, nas 3 partes, ele vai fazendo essa articulação aí entre teoria e clínica, Ele, então, faz uma organização do texto em 3 partes. A primeira parte é voltada para pensar o sintoma, a segunda parte é voltada para pensar o lugar do psicanalista e a terceira parte é voltada para pensar a questão do trauma, tá? Então, são 3 partes que ele vai, assim, desenvolvendo um conjunto de questões, esmiuçando cada um desses pontos, mas essas 3 partes, elas estão se comunicando, tá? Eu até falei no episódio passado, assim, a primeira parte ele desenvolve uma questão muito importante que é a noção de estrutura. Quando ele vai para a segunda parte, ele começa a discutir sobre o lugar do psicanalista, tanto no que diz respeito à transferência, quanto no que diz respeito à contratransferência, e também ao caso como um todo. E quando ele vai para a terceira parte, ele vai tocando num ponto que ele começou a desenvolver na primeira parte, que é o trauma, mas não o trauma submetido à estrutura. A terceira parte é ele o tempo todo tentando mostrar que o Freud, embora por muitos momentos coloque tudo em função dessa estrutura que está na primeira parte do texto, ele tem uma outra perspectiva na sua obra, que é de pensar o trauma não submetido à estrutura. Então, o que seria isso? O que eu falei no episódio anterior? Que a terceira parte é a continuação do debate da primeira a partir da importância da segunda parte, do lugar do psicanalista, inclusive no desenvolvimento da teoria, tanto quanto na questão da transferência e da contratransferência na hora da clínica e da produção do saber da psicanálise. Tudo bem? Então, assim, resume tudo. É o resumo do resumo do resumo. Agora eu vou falar um pouco melhor de cada uma das partes para a gente poder entender, né? Na primeira parte, ele começa fazendo uma apresentação de como o Freud tem um desenvolvimento importante para pensar o sintoma a partir da unitariedade do psiquismo. Ele vai falar como que o Freud, diferentemente de como se trabalhava com a hipnose, que tinha um trabalho sintoma-causa, sintoma-trauma, sintoma-causa, ou seja, para cada sintoma o paciente é hipnotizado e o médico, o hipnotizador, vai tentar identificar qual que é o trauma correspondente. Perceba aí que o trauma e o sintoma têm uma certa relação de causa-efeito, e o hipnotizador é esse que tem uma função. O lugar do hipnotizador é de fazer a pessoa identificar a partir das lembranças durante a hipnose. Só que isso coloca um conjunto de dificuldades e produz um certo incontrolável no processo, que é o aspecto de que existem muitos sintomas, né, no caso, e buscar cada um dos traumas relacionados fazia um processo gigantesco. Então, o Chahine vai falando que o Freud, quando ele vai construindo o campo psicanalítico, ele vai construindo uma teoria que vai constituindo um inconsciente, um psiquismo, e, portanto, com um elemento inconsciente, que é uma unidade. Essa unidade vai permitir com que Freud, na hora que ele vá ler os sintomas, e aí ler no sentido de escutar, ele vai sempre remetê-los a essa estrutura. E ele vai falar o que é essa estrutura. Essa estrutura é uma forma tanto de a teoria ser organizada de uma certa forma, quanto dessa teoria falar de uma estrutura psíquica que é composta por um conjunto de características que dão uma certa homogeneidade e permitem com que tudo o que aparece de manifestação singular na fala do paciente seja remetido a essa estrutura. Portanto, independentemente do que apareça, né, independentemente do que se fala, do que se faz, do que se vivencia, todas essas manifestações sintomáticas vão remeter a uma mesma estrutura. Essa estrutura é o inconsciente, e esse inconsciente ele é necessariamente sexual e infantil. Isso o Freud coloca lá no caso Dora muito claramente. Então, quando a Dora está falando de um conjunto de sofrimentos, de incômodos, de perturbações, de sintomas, o Freud já não está mais tentando, como nos estudos sobre a histeria, procurar uma relação direta entre sintoma e trauma. Ele está, na verdade, escutando e tentando encaixar Dora numa estrutura. Essa estrutura é essa
estrutura do inconsciente que é sexual e infantil. Então Freud o tempo todo vai escutando Dora, buscando ali a sexualidade e os aspectos infantis que possam explicar o que está se produzindo no nível do sintoma. Entende isso? Então, tudo o que Dora vai colocando de sintoma, né, os sintomas lá que até o Chaim cita um e outro, o beijo na loja, a cena do lago, os sintomas parecidos com apendicite, a tosse, a coceira na garganta, o catarro, os próprios sonhos, tudo isso vai sendo entendido como conteúdos manifestos que remetem na estrutura aos conteúdos latentes, que são os mesmos sempre, a sexualidade e os elementos infantis. Então, o que o Chaim vai apontando? Que, no que diz respeito ao sintoma, o sintoma que a princípio parecia ser algo esquisito e estranho, na verdade, ele é a mesma coisa num lugar diferente. Ele é o psiquismo estruturado, representacional, estruturado, na verdade colocado no campo manifesto. Então, ao invés de achar que o sintoma é uma esquisitice que se produz na nossa experiência, o Freud vai vendo o sintoma como uma mesma coisa que se repete o tempo todo, que é o quê? O latente, o inconsciente, o tempo todo se colocando ali nas manifestações e nas expressões singulares. Então a construção que o Chaim Katz vai fazendo nessa primeira parte é para mostrar que estrutura é essa, né? Do que ele está falando. E aí ele vai colocar, existem algumas características dessa estrutura, né? Essa estrutura, primeiro, ela é unitária, existe uma unidade, tudo faz parte de um certo todo de representação ali constituído. Ela é homogênea, porque os elementos, independentemente de onde apareçam, seja no conteúdo manifesto ou no latente, sempre apontam para esse latente. Então, independentemente se parece outra coisa, remete a uma mesma coisa que está ali colocada. Ele vai dizer que é equilibrado, porque existe um equilíbrio entre esses elementos e qualquer coisa que perturbe isso, como o trauma, sai fora. Não é colocado na cena. Não se trabalha tanto para que se mantenha uma certa estrutura ali colocada. Ele é completo porque monta essa estrutura sem nenhum tipo de brecha para qualquer coisa externa a ele. Ou entra na estrutura ou é descartado dessa leitura, dessa forma de compreensão. Ele é recorrente porque ele sempre está mantendo-se novamente, ele reaparece nos diferentes espaços psíquicos, digamos assim. Tudo bem? Então, ele vai dizendo que esse inconsciente ou esse psiquismo, né, no sentido do inconsciente, o que o Freud foi se dando conta e desenvolvendo no primeiro momento da sua teorização é de uma certa estrutura que o permite entender que qualquer manifestação singular ou expressão consciente da vivência de um indivíduo remeterá sempre a os mesmos elementos inconscientes e estruturados, que são sexuais infantis. Nesse caso, Chaim vai desenvolvendo, o sintoma serve para alcançar o mesmo elemento. Portanto, a escuta do analista, nesse caso, é a de chegar e identificar o que esse sintoma aponta em relação ao latente e quais são as relações entre eles. Da mesma forma que se faz na interpretação dos sonhos, porque esse texto, o caso Dora, foi um texto que o Freud escreveu, inclusive para mostrar o uso da interpretação dos sonhos num caso de histeria. O Freud queria fazer essa transição aí, essa mutação, né, da sua proposta teórica de interpretação dos sonhos também para os casos dos seus pacientes em psicanálise. Tá ok? Tá dando para entender? Acho que é um resumo, né? Tem muitas coisas, eu até anotei aqui. Deixa eu ver mais o que eu posso encontrar aqui para a gente poder pensar. Tem um outro ponto aqui que o Chaim traz, que é o seguinte. Na leitura que o Freud faz, é possível identificar duas possibilidades. Uma enquanto ele estava atendendo Dora, que era a de entender Dora como apaixonada pelo Sr. K, e nesse sentido, tudo que o Freud fazia era escutar nessa via. Todas as ações de Dora apontam para o seu amor pelo Sr. K, que no fim das contas é o amor pelo próprio pai, que ela não dá conta de lidar com isso. Do outro lado, tem uma outra leitura que aparece também, mas aí é só quando ele termina de atender Dora. Anos depois ele vai se desenvolvendo essa teorização, que é uma leitura bissexual.
Dora faz um movimento de interesse tanto com o Sr. K quanto com a Sra. K, né? E ela não consegue lidar com nenhuma dessas duas possibilidades. Então, o Freud, nesse segundo momento, vai apontando para o aspecto aí de Dora em relação à Sra. K e desenvolve a discussão sobre a bissexualidade, né? Deixa eu ver se tem algum outro ponto aqui que me parece interessante. Tem algumas outras coisas, né? Por exemplo, o Shainkatz faz uma diferenciação entre as expressões singulares e manifestações do indivíduo e a fala, porque o analista, quando escuta o paciente falando, todas essas expressões que são singulares, caóticas, desordenadas, vão sendo estruturadas como uma fala, como um discurso, porque estão sendo escutados pelo analista, no caso Freud, a partir de uma teoria que fala de um inconsciente e de um psiquismo, por consequência, que é estruturado. E, portanto, essas singularidades vão sendo encaixadas nessa escuta. É daí que a gente diz que o caso Dora não é Dora. O caso Dora é a forma como Freud, enquanto psicanalista, o lugar do psicanalista, a partir da sua teorização, pôde ler as manifestações e as expressões dessa mulher no seu consultório. Entende isso? Então, uma coisa é a vivência singular de Dora, outra coisa é a escuta do analista marcada por essa estrutura, que é ao mesmo tempo uma teoria sobre o inconsciente e também esse inconsciente que é representacional, que é estruturado enquanto um conjunto de elementos ali marcados pela o caráter unitário, homogêneo, recorrente, equilibrado, completo, etc. Reversível, né? Então, assim, o Chaim vai trazendo isso para mostrar. Freud usou a interpretação dos sonhos para pensar os sintomas. Nessa proposição, ele utilizou uma linha de trabalho estrutural e tudo aquilo que não encaixava perdia o seu valor, ficava de lado, e o trauma, nessa perspectiva, é só um elemento que faz parte ali do processo, só um resgate de algo que aconteceu no passado. Ele só serve na medida em que o que a paciente fala remete ao traumático, mas está dentro dessa estrutura representacional que o Freud dá conta, que o Freud controla, na medida em que ele tem a sua leitura, a sua chave de leitura apontando para uma noção estrutural. Tá dando para entender isso? Então, é aí que o Chaim vai falar que esse representacional, que essa estrutura psíquica é um simbólico, é simbólica. Por quê? Porque elas representam outros elementos, fazem parte do jogo dos símbolos e isso permite dar significação para os elementos que fazem parte do conteúdo latente. Ao mesmo tempo, é um termo que serve tanto para pensar a teoria lacaniana quanto a teoria freudiana, embora o simbólico no Lacan tenha a ver com o campo do significante, da palavra, mas aí pensando principalmente pela via do significante enquanto imagem acústica, né, por uma outra via. E na teoria do Freud não se trata exatamente do significante, mas da representação. Freud tem uma teoria mentalista, representacional, né? São os pensamentos, as representações que estão ali relacionadas aos afetos, e isso vai sendo significado na medida em que se relaciona com o campo da palavra. Seguindo para o finalzinho dessa parte, o Chaim traz algo interessante também, dizendo que tem dois pontos que são importantes se considerar, que são o seguinte: não dá para dispensar o aspecto histórico e o aspecto dinâmico em relação ao estrutural. Ele faz muitas críticas à leitura lacaniana e dos lacanianos, né? De quem tem leituras estruturalistas, porque muitas vezes esquece as dimensões dinâmicas da metapsicologia, dos conflitos, né, entre os elementos ali do psiquismo, e histórica no sentido desse movimento histórico da pessoa, das manifestações que essa pessoa viveu ao longo da história, do tempo. E um outro ponto que ele também coloca é que, embora haja descontinuidade no que diz respeito às estruturas, a neurose, a psicose, a perversão na psicanálise, principalmente na lacaniana, no Freud existe uma continuidade no que diz respeito ao nível dinâmico. Se você lembrar, a metapsicologia freudiana implica o aspecto topográfico, o aspecto dinâmico e o aspecto econômico. E aí o Chaim está falando do dinâmico no que diz respeito aos mecanismos que se produzem entre os diferentes
espaços psíquicos, né? As instâncias psíquicas. Tudo bem? Então essa é a primeira parte do texto. Ele vai desenvolvendo principalmente essa questão de uma compreensão estrutural que o Freud tem e como que o sintoma está articulado a isso, como que o trauma perde seu lugar, etc. Tá bom? Na segunda parte do texto, o Chaim Katz, ele vai para uma discussão pela via do lugar do psicanalista, né? O lugar enquanto posição que o psicanalista ocupa nos diferentes processos, nas diferentes situações. E ele começa fazendo uma reflexão sobre como que foi a construção aí da teorização do Freud no que diz respeito à passagem da hipnose para o campo psicanalítico, no sentido de que na hipnose era em função da compreensão de que existe ali uma teoria de base dizendo que existe uma relação entre sintoma e trauma e, portanto, o hipnotizador, o médico, tem que descobrir essa relação hipnotizando o paciente. O Freud ali vai vendo que alguma coisa é complicada nisso, né? No sentido de que se você trabalha sempre pela via de hipnotizar para buscar a relação de um sintoma com um trauma, isso vai colocar muitos problemas. Primeiro, um dos primeiros problemas, né, é o de que cada vez que você for buscando a relação de sintoma com trauma, vai chegar um tempo que vai ser tanto trauma que você vai buscar para cada um dos sintomas, né, que quando chegar num certo momento, você já nem vai lembrar mais quais são os primeiros. A pessoa propriamente vai esquecer disso e não vai ver como é que vai avaliar a própria questão da cura, né? Um segundo ponto é que quando o médico fica no lugar de hipnotizador e ele fica dizendo qual é o trauma relacionado ao sintoma, um aspecto incontrolável vai se produzindo no contexto do tratamento, que é o fato de que o sintoma fica calado, porque o médico está falando pela pessoa. Então, se o médico está falando, não é a pessoa que está falando, o sintoma fica silenciado, o saber está vindo do médico. Nesse sentido, ao mesmo tempo que a pessoa vai se sentindo melhor, ela vai produzindo um certo tipo de relação diferenciada com esse médico, que é uma relação de amor, que o Freud foi chamando de transferência. Isso, no campo da hipnose, é um incontrolável, porque a transferência é uma parte da neurose, é uma nova doença. Então, a mudança de perspectiva do Freud é uma mudança que, na medida em que esse incontrolável se produz na hipnose, é preciso dar voz ao sintoma para que esse sintoma possa apontar aí quais são as relações nessa estrutura. Então o lugar do médico aí já não se trata mais de ficar dizendo qual que é a relação sintoma-causa, sintoma-trauma, mas de propor um método que aí já é o método outro, que é o método que já vai entrando no campo da associação livre posteriormente, que é o de acompanhar a fala dessa pessoa para identificar um conjunto de relações aí colocadas. Então, o Freud, quando ele entra no caso Dora, ele já entra com uma outra perspectiva, ele até fala isso no começo do texto, que ele vai propondo não mais o trabalho de hipnose, mas que a pessoa fale o que passa pela sua cabeça para ir por uma outra via. E quando ele entra no caso de Dora, ele já está com a noção de articulação dos sintomas aos sonhos, né? E de usar essa chave de leitura, de buscar na fala do paciente alguma coisa que remeta aos elementos que estão ali no campo estrutural. Então, o lugar do psicanalista vai sendo não mais o lugar do médico, tampouco o lugar do hipnotizador. Vai sendo um outro lugar que, ao mesmo tempo, teoriza o que é essa tal de transferência, que não é o rapport, não é a boa relação entre um e outro, mas e aí ele vai entrar na discussão do que é transferência, né? Mas é algo que é movido de um lugar para outro. E aí, ao mesmo tempo, o psicanalista fica no lugar de teorizar o que é a transferência, quanto de experimentar isso no processo e trabalhar a partir da existência dela. Então, o lugar do psicanalista no que diz respeito à transferência é um lugar duplo, de tanto quem teoriza a transferência, quanto quem também experiencia ela, faz parte dela, porque não há transferência no que diz respeito à psicanálise, né? Não há transferência sem um psicanalista. Portanto, o psicanalista vai fazendo parte da própria neurose do paciente e com ela ele trabalha para que o paciente possa dar conta de lidar melhor com isso. E aí o Chaim Katz vai fazendo uma discussão
de como que o conceito de transferência em Freud é um conceito que inicialmente sai do campo de uma metafísica, no sentido de alguma coisa que se transfere, né, assim, sabe-se lá como, energeticamente. E ele resgata o conceito de transferência para mostrar que no começo o Freud pensava a transferência pela via de algo fisiológico, né, fisiopsicológico, tal como a hipnose, no sentido de que uma transferência se produz de um sintoma que sai de um lugar do corpo e vai para outro quando, por exemplo, se utiliza um ímã. Então ele usa a ideia de magnetismo não no sentido metafísico, né? Uma energia que passa, não. No sentido de que tem um processo físico, de um campo magnético que interfere ali nos outros processos e assim por diante. E a partir daí o Chaim Katz vai dizer que a noção de transferência em Freud, embora vá carregando aí as marcas metafísicas, né? Ela na verdade aponta para algo que se transfere no sentido de que se move de um lugar para outro e produz influências. Então ele vai desenvolvendo isso para mostrar a importância dessa noção. Quando ele vai chegando no final dessa parte, da segunda parte, que é o lugar do psicanalista, ele vai apontando que tem uma outra questão também muito importante, que é o ponto de pensar a contratransferência. A contratransferência é aquilo que na leitura freudiana diz respeito ao psicanalista intervir a partir da sua afetação em relação ao caso, não a partir do lugar do psicanalista, mas a partir de um outro lugar qualquer que não o lugar de psicanalista. Porque o lugar do psicanalista é um lugar de uma abstinência, de uma certa neutralidade benevolente, que isso coloca nos questões e que o Chaim também discute um pouco. Mas sempre que o analista faz uma intervenção em função não do que o paciente traz, mas em função do que ele acha, mesmo que seja teoricamente falando, ele está no campo contratransferencial. Ele não está trabalhando com o que está sendo trazido pelo paciente, ele está trabalhando com aquilo que ele próprio traz. Então, ele vai falando a contratransferência, vai se misturando com a questão da sugestão, porque vai virando uma dificuldade do analista em ocupar o lugar do psicanalista. Lembrando que o lugar do psicanalista não é o lugar profissional do psicanalista, não é o lugar da pessoa do psicanalista, mas sim o lugar do psicanalista no funcionamento psíquico do paciente. É esse lugar psíquico que se trata. O analista vai se transformando em parte do funcionamento da neurose do próprio paciente. E aí, por conta disso, o Chaim Katz vai desenvolvendo aí 6 pontos para pensar melhor essa questão da contratransferência. O primeiro ponto que ele vai pensar é a contratransferência em relação à questão da elaboração. Ele fala, seria possível pensar que a contratransferência, ou melhor, que o campo psicanalítico funciona em função de um saber universal que pode ser universalizado para todas as pessoas, ou que é o mesmo para todos? Diz, não dá para pensar por essa via considerando o lugar da elaboração. Ou seja, cada elaboração, cada análise vai ser marcada por uma certa relação que contém ali também a contratransferência. E não tem como fugir disso. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é ele pensando a contratransferência a partir da questão da sugestão, para dizer assim, seria possível dizer que no campo psicanalítico só dá para funcionar, ou é possível funcionar somente por relações puramente analíticas, sem a sugestão? Se fosse assim possível, como é que fica a questão da divulgação do trabalho, né, da divulgação de um curso? Não se trata de uma relação analítica ali, e ainda assim essas coisas existem no campo. Então não dá para dizer que a sugestão está fora do campo psicanalítico. Ela existe, inclusive, na relação entre analista e analisando. Ela existe na relação do analista, que é de uma certa instituição, e seu analisando, que também está nessa instituição. Porque essas coisas se misturam. A gente tem que considerar esses pontos. Um terceiro ponto que ele traz é da contratransferência, pensando assim, é possível dizer que há uma teoria pura, que a gente pode criar uma teoria pura em psicanálise, não marcada pela contratransferência? E aí ele fala, olha, vamos pegar o tempo lógico do Lacan, né? No sentido de que o Lacan teorizou ali a proposta de um tempo lógico que fez pensar a noção das sessões com tempo variável. Mas a gente vai percebendo em algumas discussões como que o Lacan gostava muito de dinheiro e ele agilizava o tempo da sessão para atender mais gente e com isso ele ganhava mais dinheiro, então as sessões ficavam curtas, é claro, ele justifica teoricamente isso,
Mas como é que a gente consegue distinguir o que é o Lacan teorizador do Lacan pessoa ali misturado com isso? Então esse é um outro ponto importante para pensar no que diz respeito à contratransferência no campo psicanalítico. Um outro ponto ainda já diz respeito à questão da relação da psicanálise com os espaços, as relações, melhor dizendo, de poder, seja nas instituições, na análise, nos espaços de formação. Se a gente considerar que o analista que está ali se formando, ele faz parte de espaços de instituição, necessariamente a contratransferência está ali colocada, porque ele tem que lidar com um conjunto de relações que fazem parte do campo, que apontam para relações de poder. O quinto ponto que ele vai trazer é a da contratransferência, pensado nesse sentido, né, do analista intervindo muito mais em função das suas moções desejantes, das suas mobilizações inconscientes, sexuais, desejantes, etc., do que em função daquilo que o paciente traz, né? E ele cita um caso, uma intervenção do Freud, que o Freud faz uma intervenção em cima de um caso sugerindo uma interpretação, né, sobre isso aí remete provavelmente a uma moça que você viu. E aí o Chaim Katz fala, não, na verdade essa moça, esse vestido faz parte da história de Freud que ele está utilizando da sua própria história para intervir. Então isso é interessante porque uma coisa é você intervir na fala do paciente, naquilo que ele está trazendo. Outra coisa é você intervir a partir daquilo que você vive, que é muito distinto na leitura da psicanálise em relação à leitura da Gestalt terapia, por exemplo, né? São formas diferentes de pensar a intervenção. E um sexto ponto que ele traz é que o campo que o Freud abriu, ele possibilita pensar muitas coisas, que é o campo do simbolismo, né? Do simbólico. E aí o simbolismo é uma vertente mais complicada, que o próprio Lacan critica bastante. Mas ele vai trazendo ali algumas questões de uma intervenção do Freud, no caso de Dora, em relação, no final da análise com Dora falando que Dora voltou só no dia 1º de abril, alguma coisa assim, e aí o Freud vai fazendo suas interpretações explicativas, interpretando as datas, etc. E o Chaim falou, se a gente pensar pela mesma forma que o Freud está fazendo, a gente também vai ver que o Freud tinha um conjunto de questões ali. Então, o Freud abriu um campo que dá margem para muitas leituras, e a gente tem que pensar bastante nisso por conta do lugar do psicanalista, seja na relação transferencial, nisso que se produz no paciente e o psicanalista é colocado como parte do funcionamento psíquico do paciente, e outra coisa do psicanalista no que diz respeito à contratransferência, né? Mas nessa parte do texto tem algumas coisas a mais. O próprio Chaim Katz também fala das violências da leitura no caso de Dora, né, de como que todas as manifestações de Dora são tratadas por Freud a partir da sua leitura estrutural e que isso é bastante ruim, né, ele não dá abertura para pensar outras coisas. Ele cita dois casos, que é o próprio da Dora, que é a Ida Bauer, né, de que os psicanalistas vão vendo na noção de estrutura uma ideia de destino sem valorizar as manifestações singulares da vida dessa pessoa, e aí ele abre bastante falando isso do caso da Ana O, que é a Berta Pappenheim, que foi o Joseph Breuer que atendeu. De falar assim, né, as pessoas encerraram a Ana O, né, em relação à sua internação psiquiátrica, etc., ao invés de ver que a Ana O, a Berta, ela foi uma mulher que se envolveu nas manifestações em prol das mulheres judias, né, em relação à questão da prostituição, de fazer todo um conjunto de discussões sobre isso, né, da prostituição e da mulher judia. Então, assim, ela fez um conjunto de associações, instituições, livros, traduziu outros materiais e o Chaim Katz está dizendo isso fica perdido porque essas histórias singulares são abandonadas por conta dessas noções que são estruturais. E isso é bastante problemático. Como é que você pode trabalhar esquecendo que essas manifestações, muitas vezes tratadas como manifestações imaginárias no campo lacaniano, seriam de menor valor que o que há no estrutural, porque o campo estrutural, simbólico, é sempre o mesmo, está sempre ali, a mesma coisa girando, enquanto as manifestações
singulares, as expressões, o campo imaginário ficaria aí como algo de menor valor. Não faz sentido pensar por essa via, né? Ele traz esses pontos que são bastante importantes. Ele vai terminando essa parte do texto dizendo: o lugar do psicanalista, diferentemente do que os lacanianos pensam, não é um lugar universal, lá no meio da estrutura, o objeto A, como se diz, que fica num lugar transcendental a partir do qual ele intervém. Não, o analista também é alguém que está ali no meio disso tudo, marcado por suas experiências, pelas questões com o campo, pelo que se manifesta no contexto da própria análise que está ali se produzindo. Então é bastante interessante essa perspectiva que ele está trazendo. E aí ele entra na terceira parte, depois de falar então sobre o lugar do psicanalista, que é a retomada da discussão do trauma. Ele traz nessa parte uma reflexão que são, na verdade, duas leituras, duas formas de compreensão do trauma na obra do Freud. Uma das quais ele que está trazendo ali como algo importante, tanto que eu falei da ousadia do Chaim Katz ali. É uma parte um pouco mais enrolada, eu acho que ele demora um pouco mais, ele podia ser um pouco mais rápido, mas não tem problema, a gente caminhou também nessa apresentação do texto. Mas é uma parte que ele começa então trazendo uma primeira compreensão do trauma na psicanálise a partir do conceito de derivação que vem do Foucault e que o Jean Laplanche se apropriou para pensar alguns termos psicanalíticos. Eu até citei os textos, estão lá disponíveis no episódio 36, que é o episódio passado. E ele fala, o Jean Laplanche diz que o conceito de trauma na psicanálise, ele não é um conceito que, embora seja genuíno, a concepção que o Freud dá seja genuína e faz parte da estrutura conceitual do campo, né, do próprio campo, se a gente fizer um corte epistemológico, teórico, de avaliação, né, do campo psicanalítico, da teoria psicanalítica, é um conceito que, embora tenha sua genuinidade dentro do campo, ele mantém um rastro aí com o campo anterior, porque é um conceito que é derivado, ele deriva do campo da medicina. Na medicina, a noção de trauma vem da ideia de uma ferida, de um arrombamento da superfície do corpo, então alguma coisa que vem de algum evento que provocou esse traumatismo, né? essa ruptura no funcionamento do corpo. E o Charcot utilizou a noção de trauma para pensar as histerias. Um tipo especial de histeria, que são as histerias traumáticas, que se produzem a partir de algum tipo de impacto que a pessoa vive e aquilo produz uma histeria, né, nessa pessoa. Ou seja, a noção de trauma está associada aí. O Chaim vai dizendo que essa noção vai sendo modificada, até do que ele traz do Jean Laplanche, em função das leituras que o Freud vai produzindo, porque o Freud vai chegando a mostrar que o trauma, na verdade, vai tendo a relação não somente com um evento necessariamente produzido, mas também com outros processos psíquicos. Então ele vai colocando duas vertentes. Primeiro ele vai na vertente do trauma como um acontecimento. Ele vai falar, o Freud em 1893 fala do trauma a partir de uma perspectiva do trauma como um acontecimento vivido. A histérica, tanto que é a primeira teoria do trauma, né? O Freud entendia que as histerias, as neuroses são produzidas por traumas sexuais. E aí, o Freud, quando ele vai depois escrever o caso Dora tá embasado nessa concepção de que o trauma é um acontecimento vivido, tanto que ele fala da Lebensgeschichte, né, do alemão ali. Você me corrija se eu estiver falando errado, não tem problema algum, tá? Então, o trauma, dentro dessa concepção estrutural, lembra dessa noção de estrutura que está lá na primeira parte do texto, ele vai sendo entendido simplesmente como uma parte da história de vida que o psicanalista vai colhendo na medida em que escuta o paciente. A pessoa vai falando, ali está o ponto traumático. Então, o trauma, ele está dentro do funcionamento representacional. Ele é uma representação, tal como a sexualidade, tal como a infância. A infância é uma representação da infância. Tudo está dentro do campo representacional. O trauma não tem suas propriedades, que é isso que o Chaim traz como ousadia que eu estou pensando. O trauma não tem suas propriedades de ruptura, de perturbação, de choque, etc. E aí o Chaim Katz fala, existe uma outra leitura em Freud que está lá presente inicialmente na carta de 1896, acho que é 30 de maio de 1896, que ele escreveu para Fliess. Eu até mostrei também, deixei essa carta disponível, em que o Freud fala, segundo a leitura do Chaim Katz, que
Existem no desenvolvimento da sexualidade, né, das fases sexuais, 2 períodos de latência, que são períodos importantes para poder elaborar o excesso de sexualidade, porque o período de latência ele tem a ver com uma defesa do psiquismo em relação ao excesso de sexualidade. Ou seja, a neurose vai sendo produzida em função de uma defesa contra o excesso de sexualidade, que é muito grande num certo momento. Então, a neurose, o recalque, vai sendo uma forma de defesa que permite reduzir a tensão sexual e, portanto, produz aí a neurose, tá? E o Freud nessa carta vai dizendo, por outro lado, se não houver esse período e essa defesa aí, então não é a defesa que produz a neurose, tem que ter tanto o excesso de sexualidade quanto a defesa, né? Se não acontecer essa defesa, esse indivíduo vai, por conta do excesso de sexualidade, produzir uma psicose. Então ali é o Freud tentando pensar uma diferença entre neurose e psicose a partir do ponto de vista econômico, né? Da quantidade de excitação libidinal, de excitação sexual, que é barrada aí por conta dos mecanismos aí já do processo dinâmico, nessa relação entre o ponto de vista dinâmico e o ponto de vista econômico da metapsicologia. E o Chaim Katz se apropria para dizer assim, eu estou aqui para mostrar que não tem como fazer um estudo simplesmente buscando os termos, porque existem palavras importantes que não aparecem em certos momentos, mas que estão ali de forma implícita. E ele fala nesse texto, nessa carta de 1896, o Freud não fala sobre o trauma, mas o trauma está ali, enquanto excesso de sexualidade e enquanto defesa. Mas não fica claro, pelo menos na leitura que eu faço, do que ele está chamando de trauma ali. Eu que estou dizendo que ou é o excesso de sexualidade ou é a defesa, ou a relação dos dois, ou é o que é elaborado no período de latência. Então isso para mim ficou um pouco em aberto, eu deixo para você me ajudar, tá? Então ele vai continuando para mostrar essas duas vertentes. Ele vai para o caso de Dora, fala como é que o trauma está sendo pensado ali. O trauma não tem esse poder de ruptura como acontece nessa leitura da carta. Ele, na verdade, está visto somente como uma história de vida. Tudo tende a essa leitura da história de vida. E aí ele cita 2 manuscritos de Freud, que são o manuscrito L e o manuscrito M, de 2 cartas que ele também troca com Fliess, sendo que numa carta, no manuscrito L, o Freud está falando que as fantasias elas são constituídas em função do que é ouvido, enquanto os sonhos são constituídos em função do que é visto. E aí o Chaim Katz fala, olha, claramente aí o Freud está tratando as fantasias como algo que é constituído em função das histórias de vida. A história de vida enquanto vivência, né? Uma mera vivência ali. Então, no sentido de que se vive, esses elementos são capturados pelo psiquismo e isso vai constituindo a fantasia. Mas no manuscrito M, logo em seguida, o Freud já vai dizer que a fantasia é construída em função de pedaços. Pedaços do que é visto, pedaços do que é ouvido, que uma parte se modifica e se liga a outra parte e assim por diante. E aí o Chaim se apropria disso para falar, não se trata mais de vivências aqui, se trata de um psiquismo que está ali com pedaços que vão se articulando e constituindo a fantasia. E aí ele diz, a fantasia então está nessa segunda leitura entre o trauma e o campo simbólico, o campo representacional. Então nesse sentido, a fantasia ali, ela está entre esses 2 elementos, o trauma, que o Chaim vai propondo pensá-lo pela via pulsional, e o simbólico, que seria esse campo estruturado. E aí, nesse ponto, ele faz essa distinção. Numa vertente, o trauma é entendido como efeito pulsional, mas já preso à trama estrutural e simbólica. Portanto, ele perde seu valor, sua ruptura, sua força. Mas, nessa segunda vertente, o trauma ele é algo que vem do campo pulsional. E aí ele faz uma distinção, uma coisa inconsciente pensado enquanto pulsão, enquanto força, enquanto excesso de sexualidade, enquanto quantidade. Outra coisa é inconsciente pensado enquanto simbólico, enquanto estrutura representacional, enquanto isso que está na primeira parte do texto, espacializado, homogêneo, completo, etc. Dá para entender isso? Então essas 2 leituras retomando o que ele veio falando na primeira parte. E ele vai dizendo então, se existe um texto no Freud, ele vai falando desse texto várias vezes sem dizer o nome, que a gente pode pensar uma mudança. Se o Freud utilizou
a interpretação dos sonhos para pensar o caso Dora, como ficaria o caso Dora e a leitura do trauma, por exemplo, e do sintoma por consequência, a partir do momento que o Freud revisa a teoria dos sonhos. E aí ele vai citar a conferência, acho que número 29 do Freud, nova conferência, está lá no volume 22, em que o Freud faz uma revisão da teoria dos sonhos para dizer que os sonhos não são somente aquilo que ele pensava antes. O sonho tem a ver com uma força. E aí, quando a gente fala de força em psicanálise, a gente está falando de força no sentido econômico, no sentido de energia, mas de excesso de energia, de um movimento pulsional colocado, da pressão, né? Lembra aí dos elementos constituintes da pulsão, né? Então, ele está falando aqui de uma força, não mais enquanto representação. E isso faz o Freud rever um pouco melhor sua teorização, no sentido não mais de pensar a estrutura dos sonhos, como ele fez na interpretação dos sonhos, né, lá no seu capítulo 7, tem a ver com a formação de compromisso entre o inconsciente e a consciência, os mecanismos de condensação e deslocamento, formação de compromisso, etc. Mas de pensar o sonho a partir do aspecto da força pulsional, para dizer que o sonho, e aí coloca um conjunto de questões, talvez não seja só a realização de desejo, porque essa é a primeira teorização do Freud. Aqui, o Freud vai dando abertura para pensar que existe algum elemento a mais que se coloca no sonho, e o Chaim vai colocar essa apresentação. O Chaim, citando o Freud, vai dizendo assim que o Freud entende que no sonho existem alguns elementos que são inconscientes, mas que são ligados às representações diurnas que vão passando para o campo manifesto. Essas partes geralmente não causam nenhum tipo de estranheza ou incômodo para o paciente e, portanto, não servem para a gente fazer uma análise e resgatar o aspecto inconsciente. Entretanto, existem alguns pedaços, a noção de pedaço, né? Que, embora passe, não se liga a restos diurnos e fica ali como um resto, como um estranho, como alguma coisa que não é representável, portanto, não se ligou à estrutura. Ficou ali perdido na manifestação do sonho. E que para o Freud, nesse momento, esse elemento vai se tornando muito importante, na medida em que esse elemento aponta para aquilo que não foi ligado ao campo estrutural, mas passou, porque alguma força pulsional muito mais forte, que inclusive o recalque, que faz parte do campo simbólico, conseguiu ultrapassar, não ficou ali presa, né? Ultrapassou, foi muito mais forte. Então, o Freud vai falando, existe algo que irrompe no sonho, que é pequeno, às vezes, um detalhe, que não está ligado aos restos diurnos, mas que diz respeito à força motora do sonho. E aí isso vai dando margem para o Freud pensar que o sonho não é somente uma realização de desejo, que alguma coisa do traumático, no que diz respeito ao pulsional, emerge no sonho. E aí o traumático, ele vai sendo aquilo que dificulta a realização de desejo no sonho, porque o sonho vai tentando também curar o traumático, dar conta do traumático, fazer com que o traumático entre no símbolo, né, no aspecto simbolizado. E isso vai dando margem para o Freud pensar que, além de que o desejo tem um aspecto nele que é o aspecto do prazer, existe algo desprazeroso, doloroso nele que diz respeito a isso, que é a força pulsional que se manifesta. Nesse sentido, um sonho não seria, então, necessariamente uma realização de desejo, mas uma tentativa de uma realização de desejo, porque o traumático também está aí colocado. E aí o Chaim se apropria disso para falar. Bom, nessa leitura, a gente vê que o traumático não é mais uma vivência. Não faz parte mais da história de vida. O traumático é força pulsional. O traumático é excesso de sexualidade que se perturba ali. O traumático é isso que rompe, que força, que provoca uma ruptura e um estranhamento no sonho, no sintoma, nas manifestações singulares. Portanto, é algo do próprio funcionamento pulsional ali colocado, não faz parte da história. Ele coloca como é que seria possível pensar então o caso Dora e as nossas histerias a partir dessa leitura. Como é que fica isso, né? Ele vai então caminhando para o final do texto, falando ali, colocando suas outras questões, né? Fazendo uma autocrítica sobre o texto, que aí eu discuto um pouco mais para frente, né? Então ele faz essa distinção. Deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu acho interessante aqui para trazer sobre esse aspecto do trauma. Acho que é isso. Ele vai fazendo uma distinção entre 1900, né, na interpretação dos sonhos,
em 1932 com essa conferência, e aí ele vai encerrando o texto trazendo suas questões finais. Mas eu acho que é esse o ponto, né? Se o Freud, até um certo momento, vai usando a noção da interpretação dos sonhos para pensar os sintomas, o trauma fica de fora. Mas a partir do momento que o Freud revisa a teoria dos sonhos e o traumático faz parte da formação dos sonhos, como seria pensar os sintomas? E aí a gente encerra essa apresentação do texto, tá? Eu vou agora levantar alguns pontos que me são muito importantes e interessantes para a gente poder discutir e refletir um pouco sobre isso, tá bem? Bom, depois de apresentar o texto, né, assim, e agora fazer esse resumão dele, trazendo esses elementos, resta a mim trazer alguns apontamentos para a gente poder refletir, né? E aí eu pensei em algumas coisas que eu fui juntando depois da minha leitura, da última leitura do resumo que eu fiz agora. Eu fiz alguns apontamentos para mim. Assim, o primeiro deles é sobre a escrita desse texto, sobre a qualidade desse texto, né? E eu vou falar para você, assim, esse eu acho que foi um dos melhores textos que eu já li, assim, em termos do trabalho que esse cara teve, da forma como ele desenvolveu algumas coisas, porque ele me deu a impressão de que ele saiu do mesmo lugar, do lugar comum da psicanálise, né? Muitas vezes a gente estuda psicanálise e é sempre um lugar comum, a mesma reflexão, a mesma discussão. A gente vê, por exemplo, algumas pessoas trazendo sempre os mesmos pontos, né? Ah, o ponto que o Lacan falou, o ponto que sei lá quem falou, o ponto de Freud. E me parece que assim, o Chaim Katz trouxe, de fato, pelo menos para mim, assim, alguns pontos que eu nunca tinha visto e realmente me deixou assim, caramba, que interessante, eu nunca tinha pensado dessa forma. Embora eu já tivesse algumas leituras, por exemplo, eu já tinha uma noção de que a concepção de trauma na obra de Freud vai se modificando melhor. Não do trauma, mas o Freud vai passando de uma teoria do trauma para uma teoria da fantasia. Essa leitura eu tinha. Eu já tinha uma noção de que o analista faz tudo ir para o mesmo ponto. E eu esqueci de falar há pouco, mas assim, esse estrutural no Freud é o complexo de Édipo, né? Assim, tudo tende a ir para ser lido em função do complexo de Édipo. Tanto que vários autores, outros vão criticando o Freud por isso. O próprio Lacan traz essa questão, né? O Deleuze-Guattari, né? O Gilles Deleuze e o Félix Guattari no Anti-Édipo, né? Até me citaram lá no Elogio da Psicanálise, recebi essa indicação. Fala um pouco desse material, traz pra gente ler, acho que vai ser um caminho legal. Isso, quem sabe, numa terceira temporada. Mas assim, eu já tinha essa leitura, mas ler o Chaim Katz falando sobre a noção de estrutura aqui e pensando, isso é uma estrutura, isso foi muito interessante, assim, porque foi legal ver ele desnudando a ideia do que é uma estrutura e falando, isso é simbólico. E esse simbólico serve tanto para pensar o representacional no Freud, quanto para pensar o campo significante em Lacan. Então eu achei bem legal mesmo. Foi um texto que me agradou muito, eu me identifiquei muito com alguns apontamentos, porque o Chaim Katz traz uma leitura muito rigorosa, ele traz uma relação para pensar as questões de poder, não é todo psicanalista que fala sobre isso, em geral isso fica meio que escondido nas discussões e ele trouxe, assim como alguns outros e poucos, né? Ele fez algumas ousadias aí para pensar que eu achei bastante interessantes, trazendo essa leitura do trauma já no final da obra do Freud. Então foi legal, assim, foi um texto, não sei o que você achou, mas eu gostei muito, eu diria até mais. A escrita e a forma como ele trouxe as questões me lembrou muito Jacques Derrida, e eu acho que ele dialoga muito, pelo menos ao meu ver, com o Jacques Derrida, que eu também gostei muito de ler lá no Elogio da Psicanálise, nos episódios 15 a 18. Eu gostei bastante, eu acho que foi um momento de lembrar, tanto que eu saí da leitura do texto pensando numa ideia que o Jacques Derrida traz, que é o de amigo da psicanálise, né? De pensar uma política da amizade como essa amizade que não é só aquele que está ali para assentir, né? Para dizer, estou aqui, é isso mesmo, continue, mas que também coloca questões, mas aqui não está legal, isso não é interessante, vamos pensar melhor. E você vê que o Chaim Katz não está tecendo só elogios, não. Ele tem críticas a Freud, críticas a Lacan, né? Ele tem elogios, críticas aos psicanalistas e também tem seus elogios. A gente tem que convir que o Freud, né, a importância de Lacan também foi valiosa nisso e nisso. Então, assim, foi legal ver um texto que é um texto ponderado. É um texto ponderado, é um texto que tem pontos positivos, que tem críticas, que tem reflexões, que traz muito conteúdo para a gente poder, sabe,
destrinchar e, por consequência, é um texto difícil, né? Porque texto fácil a gente passa rápido, às vezes não fica. Esse texto para mim marcou, foi legal, foi bem legal para mim, não sei para você, né? Então esse é um primeiro ponto que eu trouxe aqui, né, de pensar essa leitura que traz uma novidade. Eu acho que ele trouxe novidades bem interessantes para pensar, que assim, eu tinha outros nomes, eu via de outras formas e foi legal ver ele trazendo assim alguns que eu nem tinha pensado, inclusive, foi muito legal. Um outro ponto que eu anotei aqui foi essa distinção que ele faz desse lugar da estrutura, que é o simbólico, é o representacional no Freud, e isso que é pulsional, que é o campo da força, né, que é o excesso de sexualidade, e como o trauma pode ser visto nos dois aspectos, e o sintoma também, mas o interesse dele é mostrar, a gente precisa de leituras que não fiquem fixadas nesse estrutural, porque esse estrutural tende a criar um destino imutável, porque ele tende a ter uma leitura fixada para pensar a experiência do indivíduo, ele deixa de pensar as singularidades, porque tudo passa a ser remetido ao mesmo, né? Então, ele tenta falar assim, né, de que é o escutar o pulsional que vai nos permitir pensar as rupturas, a novidade, entender que nem sempre vai se relançar no representacional, na história de vida marcada na estrutura simbólica ali colocada. Então, foi bem interessante essa distinção. E aí, entre os dois, o que está em questão é o lugar do psicanalista. O lugar do psicanalista desse que teoriza o campo e que experimenta isso na análise, né, na experiência da clínica, da sua clínica, e, por consequência, no que ele teoriza sobre isso, né, revirando isso, ele também está marcado pelo aspecto contratransferencial, na produção da sua teoria, na intervenção com o seu paciente, na participação do campo. Então a gente não pode deixar de considerar esses aspectos como muito importantes. Foi bem legal trazer isso, né? Assim, essa distinção. E aí tem um ponto que é legal que ele trouxe, que é esse apontamento que em nenhum momento ele citou, ele não entrou nisso no texto, ele citou 2 ou 3 vezes, que foi, se vocês querem ir por uma leitura distinta no Freud, procura lá no Para Além do Princípio do Prazer, que é o Além do Princípio do Prazer, volume, acho que 19, desde 1920, ou volume 18, que é o texto em que ele apresenta a noção de pulsão de morte, né? Instinto de morte, a pulsão de morte. Nesse texto, e a compulsão à repetição. Então, assim, o Chaim Katz não cita o Freud falando de pulsão de morte, ele não fala em nenhum momento. Mas ele fala de que a noção de desejo, o desejo também vai tendo algo doloroso. Ele fala que o sonho passa a ser força também, tem a ver com pulsional. Ele traz essa revisão da teoria dos sonhos, que o sonho não é só uma realização de desejo, também tem algo que é de uma punição, de uma violência ali colocada. E aí, nesse sentido, já é a marcação da leitura da pulsão de morte, que ele não cita. E aí, da mesma forma que Freud, segundo Chaim Katz, faz um texto lá, a carta de 1896 para Fliess, no qual ele não fala de trauma, embora esteja falando, o Chaim Katz passa o texto inteiro sem falar da pulsão de morte, embora esteja falando de elementos que dizem respeito à consequência dessa teorização na obra freudiana, que foi um marco muito importante porque foi um divisor de águas. Os psicanalistas clássicos e os psicanalistas do ego, né, Anna Freud e outros, foram psicanalistas que não aceitaram ou trabalharam com a noção de pulsão de morte, diferentemente de Melanie Klein, de Lacan, de Winnicott, né? Então, esse conceito é um conceito valise, né, porque ele faz uma abertura no campo entre quem está com a noção do princípio do prazer e quem começa a trabalhar com além do princípio do prazer, que é a pulsão de morte e a compulsão à repetição. Então, se você pegar lá no episódio 29, que é o do Ralph Grinson, a técnica e a prática da psicanálise, o Ralph Grinson fala lá muito claramente, eu quis citar isso no texto, ao pé da letra do texto dele, dizendo, né, não tem interesse, ele falando, né, é um conceito que só serve à intelecção, as elucubrações, não tem muito serventia na prática, né? Se não é algo com o qual se
se maneja, dá para trabalhar com a noção do princípio de prazer e desprazer. Então, assim, a gente vê como que o campo vai tendo essa distinção aí. E é interessante porque isso abre um outro ponto. Eu lembro de uma entrevista que foi o Antônio Damasio, né? Eu acho que é neurocientista, né? Neurologista, agora me faltou. Mas tem uma entrevista que ele dá, que ele está discutindo sobre questões de educação do ser humano, a importância da educação. Sem educação a gente não consegue construir a cultura, tira a educação e a cultura já era, já não tem mais humanidade funcionando. Ele faz uma reflexão que é assim, tem uma noção do Freud que é interessante, que é a ideia de autodestruição. Porque o ser humano ele vem do animal e ele traz a violência consigo. E a autodestruição faz parte da vivência humana, a violência faz parte da vivência humana. E a autodestruição é o que está embutido na noção de pulsão de morte do Freud. Então, assim, é claro que tem muitas questões, tem um ponto aqui só para discutir isso, que é a questão da psicanálise com a ciência, mas inegavelmente tem alguns termos do Freud, alguns conceitos e algumas reflexões que, embora criticáveis do ponto de vista de uma validação empírica ou criticáveis do ponto de vista de um filosofia da ciência, como eu falei no episódio 9, né, do problema da demarcação, do problema da demarcação do Karl Popper, né, assim, embora criticável, ainda assim traz muitas elucubrações, muitas questões para a gente pensar, né? E aí, caminhando um pouco mais nessas noções, tem um outro ponto também que me chamou bastante atenção, que é ele falando sobre o tempo. Ele não discutiu sobre o tempo no material, mas ele traz isso em alguns pontos e termina o texto falando, tenho que discutir sobre isso. Porque o tempo na psicanálise é o tempo do a posteriori, no sentido de que, a posteriori, posteriormente, a gente vai ler e vai dar significação para o que aconteceu antes. Então, na análise vai se ressignificar o passado, a fala vai dar sentido em um certo momento para o que foi falado antes. Ele falou, é preciso pensar bastante essa questão do tempo, porque o tempo influencia muito na própria elaboração do conceito, o tempo aparece no contexto do trabalho do psicanalista, o tempo é um elemento muito caro aí para se pensar. E numa leitura estrutural, tem um problema com o tempo, porque o tempo vai sendo tratado como atemporal, entende? Como um tempo que se perde em termos de história, é um tempo que faz parte de uma estrutura. Tanto que ele fala, o Freud pega o trauma e encaixa-o a partir da linguagem, no campo das experiências vividas, na biografia, na narrativa da história de vida, né, na Lebensgeschichte, e por conta disso, esse trauma, enquanto acontecimento e tal, ele vai sendo lido a partir de uma perspectiva atemporal, porque está dentro do psiquismo o tempo todo. Se está dentro do tempo todo, se está funcionando ali na estrutura do psiquismo, está fora do tempo. Tanto que o Freud, lá no seu texto do Inconsciente, de 1915, ele fala que o inconsciente é intemporal, né? Ele não tem a noção de tempo no inconsciente. E isso mostra a estrutura. Eu acho que é um bom texto para você ler e pensar nessa noção de estrutura quando Freud fala das características do inconsciente. É bem isso mesmo, né? Então, o Scheinkatz está falando, é preciso pensar melhor essa questão do tempo, né? Para não cair nesse tempo atemporal, como se a teoria psicanalítica fosse universal e pudesse funcionar em qualquer tempo, em qualquer cultura, em qualquer condição o tempo todo, né? E aí isso vai dando né? E aí isso vai dando pano para outras discussões, né? Para a gente pensar. Um outro aspecto que me chamou muita atenção é de como que o Scheinkatz traz a questão do leitor. E aí isso foi muito legal porque é muito do que eu fico falando aqui no projeto ao longo dos episódios, dos materiais, que é a questão de ler, como se lê, porque ler também é escutar, né? Quando eu escuto o paciente, eu estou fazendo uma leitura dos significantes, das palavras que ele traz. E essa leitura é marcada por um conjunto de elementos que carrego comigo, não é uma leitura crua, né? Eu preciso de algumas coisas para que isso implique a leitura. E aí o estudo é muito importante, não para fazer qualquer tipo de mistura, mas para que a gente seja rigoroso. E aí o Scheinkatz fala assim da questão do leitor, dizendo a gente tem que tomar cuidado com esses releitores, porque é legal ver um releitor, porque um releitor traz um resumo e tal, mas o releitor não conviveu com Freud. Esse que é um leitor e um releitor não estava lá junto, como o Ferenczi,
como Franz Alexander, etc., né? E os outros que estavam ali em torno do Freud, que podem dar elementos para contribuir, as próprias cartas a Fliess, etc. É preciso ir nessas fontes para que a gente não fique acreditando em tudo que os releitores trazem. Isso, para mim, é uma crítica importante, inclusive, à proposta do Lacan, porque o Lacan foi um grande leitor, tanto que a proposta do Lacan era de um retorno a Freud a partir dos referenciais linguísticos, estruturais, das novas concepções da filosofia, etc., que é o que ele faz e depois ele vai para a topologia, ele vai para outros campos. Então, assim, o Lacan foi um grande releitor do Freud e toda releitura e, portanto, toda leitura é uma certa violência que a gente produz na obra, né? Porque a gente vai caminhando a partir de uma certa perspectiva de leitura. Tanto que o Chaim Katz, no final, na última parte, no último parágrafo praticamente do texto, ele faz uma autocrítica, uma autoavaliação e diz: tenho que pensar inclusive no meu lugar enquanto um leitor aqui, enquanto alguém que para pensar nisso. Porque não dá para separar o lugar de leitor das experiências desse psicanalista com a teoria e com a clínica. Tudo isso faz parte desse processo. Muitas coisas, por exemplo, que eu trago na minha leitura tem a ver com como eu li algumas questões da minha análise, como eu passei por isso, como eu leio alguns textos, quais são as minhas questões, né? A forma como eu apresento algumas coisas aqui, né? Algumas perspectivas, e isso para mim é muito interessante. Provavelmente futuramente eu vou trazer mais isso, no sentido de falar assim, toda pessoa que apresenta um texto, apresenta a partir de uma certa perspectiva, né? Não há uma neutralidade. É uma perspectiva de por onde ele se situa ali. Ele pode até se abster de colocar opiniões, mas alguma coisa se coloca. Ele vai ver uma violência aqui, ele vai ver uma questão de gênero ali, ele vai ver uma questão filosófica em outro ponto, então ele vai ver alguma coisa que outras pessoas não necessariamente estarão vendo. E aí a importância da gente pensar que existem muitas leituras. O próprio Jacques Derrida tinha sua leitura da obra de Freud, que é muito distinta da obra do Lacan e que eu acho que dialogaria com a obra do Chaim Katz, no sentido de pensar algo, ler no Freud o aspecto de não ser uma metafísica, mas da física que está ali colocada, do inconsciente enquanto força, do inconsciente enquanto máquina de escrever, que é o que o Jacques Derrida fala lá nos episódios do Elogio da Psicanálise, que eu achei bastante interessante também. E um outro ponto que me parece importante é dessa relação da psicanálise com a ciência, que é sempre um ponto a ser colocado, né? Em dois momentos do texto, o Chaim Katz fala que o Freud, ele faz uma citação e depois ele retoma um comentário sobre isso. Ele diz que Freud não construiu um campo exato, mas ele construiu um campo que era rigoroso. E ele faz uma distinção entre o que seria uma ciência exata, no sentido de que os conceitos são matematizáveis, são transformados em conceitos que são universalizados, etc., enquanto a psicanálise não pode trabalhar numa perspectiva como essa. A psicanálise tem que ser rigorosa porque ela tem que ter muito rigor para construir conceitos, mas que são conceitos que servem por um certo tempo e que devem ser colocados em questão em função das singularidades que vão surgindo na experiência com a clínica. Então, não é uma ciência exata no sentido de que isso possa ser transmitido dessa forma, mas é uma ciência ou um campo rigoroso que pode trabalhar com seus conceitos e repensá-los, né? Trabalhar com eles pensando a ideia de uma estrutura, espacializada, articulados, mas que também possam ser recolocados, questionados em função das experiências que vão se colocando, focando na valorização das singularidades que surgem na clínica, ao invés de fazer a teoria se universalizar e poder ser utilizada à torta e à direita. Quando eu digo isso, eu estou falando assim, se universalizar no sentido de que o analista possa acreditar que ele não precisa escutar o paciente para intervir, que ele já sabe de antemão, que a pessoa começou a falar, ele já está acrescentando a intervenção. Entende isso? Mas que ele possa, ao contrário disso, acolher essa fala, escutar, entender, ou melhor, trabalhar em cima dessas manifestações singulares, acompanhar aí esses movimentos de ruptura que vão se produzindo, identificar no processo isso que ele falou das possibilidades de haver mais de uma causa para as manifestações que estão colocadas e não uma causa única, de entender que o seu lugar não é um lugar universal. E aí ele faz uma crítica, obviamente, à forma como
os lacanianos estão se colocando por conta do que ele desenvolveu no texto, né? Tanto no que diz respeito ao Freud, que pôde ser rigoroso na medida em que ele tanto apresentava suas ideias quanto suas dificuldades, suas falhas. E isso mostra para a gente que está lendo o Freud seus impasses, suas questões, de alguém que está tentando trabalhar e construir algo e de alguém também que está levantando um conjunto de impasses na medida em que está produzindo seu trabalho. Não é exato, mas tem bastante rigor. Dá para entender essa diferença? Eu acho que essa discussão de psicanálise e ciência, ela é muito cara e tem que ser cara. Eu vou dizer por quê. Assim, por muito tempo, esse é um problema, eu acho, no campo da própria psicologia, né, no campo das práticas psi, né? A própria psiquiatria tenta se associar a alguns modelos para tentar se parecer mais exata, mais científica, mas também há muitas brechas no campo psiquiátrico, porque o campo psi é um campo muito difícil da gente conseguir trabalhar com uma ciência exata. Tá, tem pesquisadores, estudiosos que tentam trazer isso, eu acho que é um ponto para a gente pensar mesmo. Mas não é tão simples assim, né? Assim, existe todo um conjunto de conflitos no campo para pensar o rigor, a exatidão. E aí, por exemplo, uma das discussões são as práticas baseadas em evidências, né? A própria TCC, a terapia cognitivo-comportamental, é uma das áreas que se propõe a isso. As áreas comportamentais, né? E a TCC trabalham muito mais nessa perspectiva que os outros campos. E aí, em geral, a psicanálise é o grande campo foco, né, o bode expiatório da psicologia para receber todas essas críticas, até porque a psicanálise teve seu momento de triunfo, de crescimento, etc. E hoje a psicanálise não chegou a esse ponto, né? Ela tá em outra via, né? Assim, existem muitas instituições, existem pessoas de diferentes formações tendo acesso à psicanálise. A psicanálise se mistura com a prática mais esotérica, a galera que estuda um Freud por uma vertente muitas vezes moralista, mais moralista do que já é, porque o Freud já tem um atravessamento moral também, que a gente vê o Freud se debatendo com isso nos seus trabalhos, etc. E aí eu acho que são pontos realmente são importantes para a gente pensar. Sempre tem uma grande crítica vindo à psicanálise, e é complicado a gente lidar com isso, porque o tempo todo, quem está dentro do campo psicanalítico vai ter que se haver com essa distinção para com a ciência, porque inevitavelmente a ciência tem um valor muito grande no que diz respeito ao seu rigor, a forma como ela constitui seu conhecimento. Claro, ela também está submetida às questões do capital, ela também está submetida às ideologias, etc. Mas inevitavelmente a gente precisa pensar essas relações. E por isso que eu trouxe, por exemplo, o Antônio Damasio, assim, para mostrar que, embora muitas pessoas tenham críticas ao Freud, e o próprio Damasio tem as suas críticas, ele tem outras propostas sobre o funcionamento psíquico e mental, etc., há alguns salves que são feitos. Eu penso que hoje, por exemplo, o Chaim Katz traz isso, não dá para a gente trabalhar com psicanálise numa perspectiva freudiana. Não dá. A gente pode estudar o Freud, mas não dá para trabalhar como os psicanalistas clássicos faziam, a não ser que haja mudanças, a não ser que a gente pense outras estratégias aí colocadas. Por exemplo, aquilo que eu apresentei no episódio 19 lá, da eficácia da psicoterapia psicodinâmica, do Jonathan Shedler. Né? Assim, ali ele já foi para uma outra via para pensar a psicanálise virou uma psicologia psicodinâmica, uma psicoterapia psicodinâmica. Não tem pulsão de morte, não tem esses conceitos mais pesados da produção freudiana, né? Se tornou uma psicologia que pensa os afetos, as cognições, a saúde mental, etc. Né? A teoria lacaniana já foi para uma outra via, já propôs uma outra estrutura para poder pensar os processos que vão se constituindo no contexto da análise, da relação com o paciente. E não vai pela via de uma psicologia, né? O Lacan faz muitas críticas ao campo da psicologia. Então, assim, não dá pra gente pensar que dá para trabalhar com Freud, do tipo, eu vou ficar só lendo Freud que eu vou conseguir trabalhar. Gente, não dá. Assim, Freud tem textos que são muito valiosos, né? E é esse o ponto, assim, como fazer uma leitura de Freud que nos permita avançar em questões, não do tempo de Freud, porque ele escreveu para o seu tempo, mas do nosso tempo. Porque ler Freud achando que com as intervenções que ele fazia lá, a gente pode trabalhar hoje, é dizer que a teoria psicanalítica é universal e servirá em qualquer tempo e qualquer cultura. Né? A gente tem que entender que hoje a gente tem um conjunto de atravessamentos muito importantes. A gente tem as discussões de gênero sendo colocadas, a gente tem as discussões
da negritude sendo colocadas, a gente tem as questões da violência, a gente tem questões políticas, de poder aí colocadas, então tudo isso atravessa necessariamente o campo psicanalítico, muitos dos quais estavam no campo do período de Freud, mas não necessariamente ele estava trabalhando com isso. Né? Assim, ele foi questionando por outras vias. Né? O Freud não era um cara que gostava, por exemplo, de ideias revolucionárias. Ele dizia, revolução para mim é a análise. Tanto que eu apresentei isso lá no episódio 8, né? Explicações, aplicações e orientações. O Freud fala, pessoas radicais e revolucionárias, desconfiem delas. A maior revolução que se tem é a revolução pessoal, é uma proposta dele. Né? Então, assim, a análise é o que é possível de revolucionário. E é uma perspectiva muito interessante, muito valiosa, mas não é suficiente para a gente pensar um conjunto de outros atravessamentos que a gente tem. Então, sim, a gente precisa de leituras e reflexões que nos ajudem a ler Freud, a pensar Freud, como eu estou falando agora no começo dos pontos, né? Assim, entendendo não o mesmo de sempre, mas abrindo o campo para novas discussões, atravessando a psicanálise com outras discussões. Eu acho que essa é uma via bem interessante e gostaria inclusive de saber o que você pensa sobre isso. Né? Então a gente precisa ler mais, a gente precisa pensar mais, a gente precisa estudar mais, ser mais uma vez rigoroso com o estudo. Então, deixa eu até ver se eu tenho mais alguma coisa que me chamou muita atenção, assim. Acho que são esses pontos mesmo. Eu espero que possam contribuir para você poder pensar. Eu gostei muito desse texto, muito mesmo. Eu vou continuar no episódio 38 com o texto seguinte desse material. Aí já é um texto menor, que aí já não é o do Chaim Katz, né? É o texto do Joel Birman, também um psicanalista carioca. Eu já conheço um pouco mais do Joel Birman, que ele vai falar sobre um ensaio sobre o estilo em psicanálise, uma leitura de fragmentos de uma análise de histeria de Freud. Então, vamos ficar um tempinho aí, um episódio, talvez 2 no máximo, pensando esse texto do Joel Birman, e aí eu vou seguir apresentando esses textos para a gente poder pensar como que esses autores trabalharam Freud, mas também trabalharam Melanie Klein para pensar o caso Dora e também a partir de Lacan para pensar o caso Dora. Vamos usar e nos apropriar dessas diferentes leituras para ver o que eles estão falando e como é que a gente pode pensar os atravessamentos no nosso trabalho, tá bom? Se você puder e se você quiser, deixa aí sua curtida, coloca seu comentário, o que você achou do material, o que você achou de difícil ou de fácil, o que foi importante, quais pontos te chamaram a atenção nesse texto, para a gente poder debater. Me interessa muito esse debate aqui no canal e que a gente possa produzir, né, discussões de valor para quem está fazendo seu estudo no campo e lidando com as dificuldades que vão se colocando nessa empreitada, né, de quem está fazendo parte do campo psicanalítico, tá bom? Então, se puder, se inscreva no canal, deixe sua curtida, compartilha com as pessoas que você tem acesso. Isso é muito bom, isso é enriquecedor para mim e para quem também está tendo acesso. E a gente vai se falando no episódio 38 do Projeto Psicanálise Paralela, com um texto agora do Joel Birman, no mesmo livro que eu encontrei. Se você tiver condições, acessa, procure o livro, dá uma comprada, não sei se tem na estante virtual, que eu acho que é um lugar bem interessante para procurar, e a gente vai se falando nos próximos momentos, tá bom? Um abraço para você, até o episódio 38 e até mais. Tchau, tchau!